hoje à tarde, ela já deu um depoimento na delegacia da região, dizendo exatamente isso. Eles sentiram a correnteza, ele conseguiu impulsioná-la para a superfície, porque muitos dizem que ele inclusive escorregou, mas ela disse que não, que eles mergulharam, mas ele disse que estava cansado e que ele não tinha forças. Ele chegou a dizer para ela que ele estava cansado, e foi ele falar isso, ele afundou, não voltou mais, e foi aí que ela começou a gritar desesperada, né? O pessoal da produção foi ver o que tinha acontecido, mas todo mundo achava que ainda haveria uma chance, até que o grupamento de bombeiros da região diz que seria muito difícil, porque apesar do Rio São Francisco ser um rio que está debilitado por conta das obras de transposição, existem locais onde ele é, sabe, com uma intensidade de águas original, e a profundidade pode chegar a 20 ou 30 metros, e é exatamente a profundidade que tem as águas dessa região, onde infelizmente ele se afogou. E há também, né, Sônia, aquela preocupação com o refluxo, que é aquela correnteza que puxa para debaixo de pedras, acaba puxando a pessoa para o fundo. Agora, Sônia, você conhecia o ator? A gente viu agora numa reportagem a Joyce Maffezoli conversando com Domingos Montanhan. Você teve a oportunidade de conhecê-lo? Sim, tive a oportunidade de conhecê-lo desde antes do auge da carreira dele. Não é uma pessoa que veio do circo, extremamente talentoso, focado, ele queria esse destaque na carreira. Ele morre no auge da carreira, fazendo o principal papel da novela do horário nobre, né, da novela de maior audiência da TV brasileira, que é a novela das 9 da Rede Globo de televisão, O Velho Chico. E a ironia do destino, como vocês estavam comentando, justamente isso. Na própria novela ele já tinha caído nas águas do rio e desaparecido o personagem dele, o Santo, mas ele voltou, na trama ele voltou. Infelizmente, na vida real, a gente acaba de ter a confirmação que isso não vai acontecer. O corpo do Guilherme Montaner foi encontrado e estava, não é, preso entre as pedras, porque lá é uma região de muitas pedras, na verdade. E a gente ouviu esse seu relato, Sônia, de que realmente então a situação, o momento em que ele cai na água, que ele consegue ainda salvar a colega de trabalho, a Camila Pitanga, ajudá-la a sair ali da correnteza, ou seja, foi ainda mais dramático do que a gente tinha nos primeiros relatos, de que ele simplesmente havia mergulhado e desaparecido. Eles realmente estavam em apuros. Foi realmente uma situação ali em que ele se vira em perigo, ele conseguiu e foi um ato ajudar. Heróico, né? Claro, de certa, né? Conseguiu salvar a companheira, não é isso, Sônia? Porque essa informação de que ele conseguiu impulsioná-la para a superfície das águas foi dada pela própria Camila Pitanga no depoimento que ela deu hoje à tarde à delegacia da região. Foi ela quem contou isso. Ela está extremamente abalada, não só por ter presenciado o momento em que ele desaparecia, não é, nas águas, que ela gritou muito, ela chorou muito, mas também porque foram meses e meses formando com ele o par romântico da novela. Então eles estavam assim, dias e dias juntos, trabalhando juntos, desenvolver uma grande amizade. Quer dizer, está sendo um abalo muito grande para toda a produção, que inclusive está indo para o local onde o corpo do Domingos foi encontrado. Tem confirmado que se trata, infelizmente, dele mesmo. Todos os sites já estão com a informação: Domingos Montaner, de Velho Chico, morre aos 54 anos de idade. Olha que desde 1992, quando a atriz Daniela Pérez foi assassinada, não é? E era a fase final também da novela de Glória Pérez, a gente não tinha notícia de uma morte tão trágica, né, em meio a uma tragédia de um ator em novelas, como acontece agora com Domingos Montaner. O Benedito Rui Barbosa, o criador da novela, foi ele que fez questão da presença também do Domingos no papel principal, no papel do Santo. Ele foi blindado da informação o máximo que se pôde, não é, poupá-lo disso, porque ele tem uma saúde muito fragilizada. Isso aconteceu por volta do desaparecimento dele nas águas do Velho Chico, aconteceu por volta de 2h30 da tarde, e ele só foi saber uma hora depois, porque se dependesse da família, eles iriam esconder esse fato dele o máximo que eles pudessem, mas a repercussão foi tão grande que não tinha como ocultar essa informação dele, e ele passou muito mal, ele ficou muito abalado. Então ele está sendo também
monitorado ali para a família para poder aguentar o baque da perda, não é, desse ator que ele tanto admirava, que ele escolheu para o papel principal da novela dele, que marca a volta do Benedito Rui Barbosa ao horário nobre da televisão brasileira e infelizmente termina dessa maneira. Sabe que eles estavam lá para gravar os 3 últimos capítulos da novela. O que estava reservado para o Santo, para o personagem do Domingos Montanher, era só coisa boa. Sônia. Era um final muito feliz com a Terê, que é a personagem da Camila Pitanga, às margens do Rio São Francisco, onde tudo começou, a história deles, essa coisa toda. Agora, o que reserva para a equipe são momentos dramáticos, porque o desfecho do personagem do Antônio Fagundes, que é o Afrânio, seria justamente se jogar nas águas do Rio São Francisco e tentar morrer por desgosto, uma série de situações da trama, mas ele seria salvo pelo espírito do filho dele, do Martim. Como é que o Fagundes vai conseguir entrar nas águas do Rio São Francisco para gravar essas cenas agora? E são as cenas do penúltimo capítulo, inclusive. Vai ficar muito difícil para toda a equipe, porque exatamente eu vou te pedir uma licencinha, Sônia. Eu vou pedir uma licencinha para a Sônia. Eu vou pedir uma licencinha para a Sônia Abrão, porque nós estamos na linha. Sônia, eu peço que você nos aguarde, por favor. Nós estamos na linha com o coronel Carlos Buriti, que tem mais informações direto da região onde o corpo do ator Domingos Montanher foi encontrado. Coronel, boa noite para o senhor. Por favor, as suas informações. Boa noite. A gente esteve empenhado hoje, durante o dia, nessa ocorrência, que é uma ocorrência que até antigamente a gente considerava típica para a gente aqui do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, mas que ultimamente essa região sertaneja, cortada ali pelo Rio São Francisco, tem trazido um movimento turístico muito grande, né, devido às produções, tanto de novelas como de filmes, né? Agora mesmo a gente está sendo convocado para iniciar a gravação de um outro filme, uma longa-metragem. E ali hoje a gente pegou essa ocorrência com esse ator da Rede Globo, fomos acionados juntamente com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe, né, para unir forças. E agora há pouco, há cerca de uns 25 minutos atrás, o corpo do ator foi achado pelos mergulhadores de resgate no fundo do rio, justamente no local onde ele submergiu, ou seja, onde ele afundou. Coronel, quem fala aqui é o João Paulo. Eu queria que o senhor desse um pouquinho mais de detalhes de como esse corpo foi encontrado, em que condições e em qual distância. Eu não consegui ouvi-lo direito. Quão longe ele foi encontrado, de onde teria entrado na água o ator Domingos Montanher? Olha só, o corpo foi encontrado no mesmo local onde ele submergiu, onde ele afundou, né? Quando ele cumpriu aquelas 3 fases, que normalmente o afogado entra em angústia, em pânico e submerge, ou seja, ele afunda. Foi naquele momento, ele afundou, foi para o fundo do rio, a cerca de uns 22 metros daquele local onde ele estava, e dessa forma ele foi encontrado pelos mergulhadores de resgate. Causa, João, a causa já é uma coisa mais difícil de se descobrir, né? Pode ter sido um mal súbito, né? Pode ter sido um salto mal dado, mas isso aí só, né, o Instituto Médico Legal, após fazer a necrópsia, né, ele vai saber, vai definir a verdadeira causa, né? Agora, o trabalho do Corpo de Bombeiros foi feito dentro da padronização, né? Os mergulhadores trabalharam com segurança. Os mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe desceram, localizaram e retiraram o corpo. Ele foi encontrado a 22 metros do local onde ele saltou ou a 22 metros de profundidade? Qual que é a profundidade do rio ali? Olha só, a profundidade do rio varia muito ali no Rio São Francisco. Tem locais que você, em 6 passos, você dá 6 passos e você já tem 20 metros de profundidade. Outros locais você já pula em 30, 40 metros, você não consegue, você não tem parte rasa. Aquele local exato foi 22 metros de profundidade. Para baixo. E qual que é a dinâmica das águas ali naquele local que faz com que seja um trecho tão perigoso? Olha só, João, o Rio São Francisco, ele é encantador, é muito bonito, né? Mas a gente sabe que ali perto teve a construção da usina de Xingó há alguns anos atrás, né? A usina de Xingó, ela acabou interferindo um pouco no curso do rio, né? O rio, ele ficou meio que desviado, isso mudou toda aquela parte, aquela paisagem, cidades que foram cobertas, foram mudadas para outro local,
né, locais que eram rio viraram pedra apenas, né? Então ficou uma paisagem diferente, bonita, encantadora, né? Mas é um rio que, devido a pedras, a esse desvio que foi ocasionado, você tem momentos de redemoinhos, correntezas mais fortes, momentos do rio tranquilos. Você pode, por exemplo, estar olhando para o Rio São Francisco num ponto e você pode ver essas três situações. Você pode ver uma situação de água mansa, mais na frente um redemoinho e lá na frente a correnteza, né? Então, assim, é um rio que, devido inclusive à construção da usina hidrelétrica de Xingó, naquela região após Xingó, que desce ali pelo município de Piranhas, né? Ali o outro município do outro lado, em Sergipe também. Então é um rio que ele mudou o curso, ele ficou diferente. As pessoas, os moradores, conhecem o rio. As pessoas que não conhecem acabam se enganando. Aquilo que é tranquilo para uma pessoa, na verdade, é uma área de risco, João. Agora, Coronel Carlos, quem está falando aqui é a Renata. Eu gostaria de saber o seguinte: o senhor falou que o turismo tem aumentado. Tem indícios de outros afogamentos nos últimos anos nessa região? E logo após a sua resposta, eu quero deixar aberta aqui a nossa conversa para a Sônia Abrão, que está acompanhando tudo com a gente também. Olha só, realmente, é uma região do sertão. Vocês imaginem o seguinte: tudo aquilo que a gente assiste na televisão do sertão, ele muda radicalmente naquela região. A visão que a gente tem sempre do sertão é aquela visão do sertanejo, sem água, sem condições, o gado morrendo. Só que aquele tipo de paisagem, ela muda radicalmente ali, né? Eu tenho 40 quilômetros do rio, eu tenho seca. E a 40 metros do rio, quer dizer, a 40 quilômetros, eu chegando às margens, eu começo um turismo hoje que ele está sendo muito explorado. Ele tem surpreendido a gente aqui em Alagoas, tem surpreendido os sergipanos e até os baianos, porque a gente também faz fronteira com Paulo Afonso, que é uma área muito turística também, do estado da Bahia. Então, devido a gravações, né, de novelas, seriados, começou com aquele seriado Cordel Encantado, e agora a novela ela movimentou muito, de forma impressionante. Vocês não têm noção de como ficou movimentada essa região. E agora a gente já recebeu até ofício, o Corpo de Bombeiros Militar, para a gente apoiar uma nova produção de longa-metragem, de cinema. Entendeu? Então, tudo isso atraiu o turismo do Brasil todo. Você sai de Maceió, por exemplo, que é praia. São praias belíssimas. Você viaja 280 quilômetros e você está no Rio São Francisco. Então não é uma distância absurda, né? Então é outra paisagem e o movimento está muito grande. Aumentou o número de acidentes nas rodovias, né? Também é uma rodovia muito movimentada, aquela rodovia. E os afogamentos também. Então tem até acendido o nosso alerta agora, porque é mais uma novidade para o Corpo de Bombeiros Militar, né? Mais um problema para a gente repensar, para a gente analisar. Eu acho que também vai ligar o alerta dos bombeiros sergipanos, né, dos bombeiros baianos ali de Paulo Afonso, que é uma área muito movimentada, catamarãs, barcos, ônibus de turismo, os municípios alagoanos, o Paulo Afonso na Bahia, né, esse município da divisa com Sergipe. Então é uma área bastante movimentada hoje, que tem surpreendido os militares do Corpo de Bombeiros. Mas, Coronel, bem por esse motivo, já não devia ter avisos, então, nessa área? Coronel, eu não entendi, por favor. Coronel, a gente vai convidar também a Sônia Abrão, que participa conosco do programa, para conversar com o senhor. Sônia, você quer fazer alguma pergunta ao coronel? Olha, João, a gente conversou mais uma vez, agora boa noite, não é, comandante Buriti? A gente conversou com o comandante logo à tarde aqui no programa Tarde é Sua, justamente quando ainda tinha sido dada a notícia do desaparecimento. E o que eu queria dizer para o comandante Buriti é exatamente, o coronel, é exatamente o que ele nos falou e a precisão das informações dele e do trabalho do grupamento dos bombeiros militares, porque ele disse, a região aí é de 20 a 30 metros de profundidade. Nós vamos vasculhar tudo, nós não vamos poupar esforços, nós vamos contar até com mergulhadores e nós pretendemos, né, dar um desfecho a essa história hoje ainda, aproveitando que estava de dia, que o sol demora mais a se pôr. Ele deu praticamente certeza que solucionaria esse caso e isso acabou acontecendo. E ele deixou muito claro, né, que a gente não devia perder as esperanças, mas que, na verdade,
verdade, as chances de sobreviver à correnteza do Velho Chico, à profundidade do Velho Chico, ao encontro das águas do rio com o mar, que é uma coisa também de muita turbulência, seria muito difícil. Então, Buriti, parabéns aí pelo trabalho, apesar de ser num momento tão difícil e tão trágico, mas aquilo que vocês se propuseram a fazer, vocês fizeram com o maior profissionalismo. Infelizmente, o desfecho é tão trágico, mas o trabalho de vocês, irrepreensível. Parabéns, realmente. Olha, Sônia. Irrepreensível. Parabéns, realmente. Olha, Sônia, a gente agradece, assim, em nome do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, do Corpo Militar de Sergipe, os mergulhadores que submergiram para achar o corpo foram os mergulhadores de Sergipe, que estavam trabalhando em conjunto. Eu queria somar, Sônia, eu queria destacar só um momento, um pouquinho do seu tempo, só para definir o seguinte: na segunda-feira, nós estivemos empenhados na busca do corpo de um senhor num local diferente, mas também no Rio São Francisco. Então, deixar bem claro que o nosso empenho hoje foi um ator, teve repercussão, mas a gente passou a segunda-feira, os mergulhadores do bombeiro, quase 13 horas o dia inteiro empenhados para buscar o corpo daquele senhor também. Então, que fique bem claro para a população, todos que assistem à Rede TV, que seja o bombeiro de Alagoas, o bombeiro de Sergipe, o bombeiro de São Paulo, do Rio de Janeiro, o bombeiro tem uma característica muito